Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal Na Flamengo. O clima no Flamengo definitivamente não é dos melhores. Depois da eliminação precoce na Copa do Brasil para o próprio Vitória e demais tropeços no Campeonato Brasileiro, os bastidores da Gávea começaram a pegar fogo. E hoje eu vou mostrar tudo o que está acontecendo. Tem a Arrascaeta chamando a responsabilidade e cobrando o elenco no vestiário. José Boto, o Pinóquio, vivendo um dos momentos mais delicados desde que chegou ao clube. Pulgar negociando renovação, mas fazendo contraproposta. Marcos Braz quebrando o silêncio sobre o De La Cruz e ainda fazendo fortes acusações contra a arbitragem do Mundial. Além disso, surgiu o interesse da Premier League em um goleiro do Flamengo. Então já deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E antes de mais nada, me responde aqui nos comentários. Quem você acha que mais tem culpa pelo momento do Flamengo? Leonardo Jardim, jogadores, José Boto ou a diretoria? Quero saber a sua opinião. Agora vamos às notícias. A primeira informação talvez seja a mais importante de todas, porque quando um dos maiores ídolos do elenco resolve falar dentro do vestiário, significa que a situação realmente preocupa. Segundo informações divulgadas pelo Bola VIP, logo após o empate contra o Internacional, Arrascaeta reuniu os jogadores e pediu a palavra. Ele fez uma cobrança forte ao grupo. O Uruguai não gostou da postura apresentada dentro de campo e, sinceramente, não é difícil de entender, até porque o Flamengo vem acumulando atuações abaixo do esperado. Contra o São Paulo, o time deixou escapar pontos importantes. Contra o Internacional, novamente saiu atrás do placar e precisou correr atrás do prejuízo. Resultado, a diferença para o Palmeiras aumentou. Mesmo tendo um jogo a menos, o Flamengo viu a distância crescer para 8 pontos e isso começou a preocupar internamente. Arrascaeta entende que o elenco é muito qualificado para apresentar um futebol tão irregular, pobre, insatisfatório. E o camisa 10 assumiu um papel de liderança, justamente para tentar mudar essa mentalidade, antes da sequência decisiva da temporada. E talvez essa cobrança tenha chegado exatamente na hora certa, porque daqui para frente não existe mais margens para erro. Só que essa cobrança do Arrascaeta não aconteceu por acaso. Ela é consequência de um ambiente que, nos bastidores, também está bastante pressionado. Segundo informações do GE, o ambiente dentro do CT do Flamengo está longe de ser tranquilo. Existe uma cobrança muito grande pelo desempenho da equipe, e um dos nomes mais pressionados neste momento é José Boto. De acordo com a reportagem, parte dos jogadores e funcionários ainda tem dificuldade com o estilo de gestão do diretor português. O perfil mais frio e direto estaria causando desgastes internos, mas não para por aí. Outro problema envolve o departamento médico. A comissão técnica estaria incomodada com as mudanças constantes nos prazos de recuperação dos atletas. Isso dificulta completamente o planejamento de Léo Jardim. Em algumas entrevistas, o treinador já demonstrou um desconforto ao falar sobre jogadores como Pulgar e Léo Ortiz. E quando um atleta demora mais do que o previsto para voltar, toda a programação precisa ser refeita. Ou seja, na verdade é muito estranho também, porque o Léo Ortiz, gente, era uma lesão de 2 semanas e ele ficou praticamente quase 2 meses parado. Algo que não está certo. Mas a pressão hoje não está apenas sobre os jogadores. Ela atinge praticamente todos os setores de futebol. E isso explica por que a pausa até o jogo contra o Vitória será tão importante. E falando sobre o Pulgar também, o chileno também virou assunto importante nos bastidores. Com o contrato chegando ao fim, o Flamengo apresentou uma proposta oficial de renovação. E aqui, sinceramente, aqui minha opinião, eu já acho loucura oferecer uma renovação a um jogador desequilibrado e que sempre deixa o Flamengo na mão. Enfim, eu nem quero estender muito, eu só vou passar a notícia que a ideia da diretoria é estender o contrato até o final de 2028 e oferecer uma valorização salarial. Mas existe um detalhe importante. Segundo o GE, Pulgar considerou a proposta abaixo do esperado. O volante fez uma contraproposta, agora a bola está na mão da diretoria. E existe um motivo para toda essa preocupação, porque desde julho a multa rescisória caiu para apenas 4 milhões de euros, ou seja, se algum clube entrar em acordo com o jogador e pagar esse valor, o valor da multa dos 4 milhões de euros, o Flamengo pode perder um dos pilares do meio campo. E clubes como Arábia Saudita e da MLS seguem monitorando a situação. Ainda não existe proposta oficial, mas o Flamengo sabe que precisa agir rápido para evitar qualquer surpresa. E a verdade é que o Pulgar rejeitou a renovação, porque ele entende que merece ganhar mais ou igual a certos jogadores que estão no elenco. E sabendo o próprio Pulgar que ele não
construiu uma carreira para receber cerca de 2 milhões de reais mensais. Enquanto isso, o Flamengo tenta segurar o Pulgar, outro jogador passou a despertar interesse no mercado europeu. O Wolverhampton consultou a situação do goleiro Andreu, o interesse surgiu após uma indicação do técnico César Peixoto, que trabalhou com ele no Gil Vicente. Só que a resposta do Flamengo foi imediata: não vamos vender. A diretoria considera Andreu importante para a sequência da temporada. Mesmo sendo reserva, ele faz parte do planejamento. Com tantas competições pela frente, Leonardo Jardim entende que precisa ter boas opções para a posição. Por isso, o clube segue com o planejamento de não abrir negociações nessa janela pelo jogador. Mas uma declaração que chamou bastante atenção nessa semana veio de um velho conhecido da torcida, Marcos Braz. Voltou a aparecer. Durante a participação no Bartcast, Marcos Braz falou sobre 2 assuntos que deram o que falar. Primeiro, ele saiu em defesa do De La Cruz, por atleta ser bastante criticado, pelas constantes lesões e pela perda de espaço com Leonardo Jardim. O Uruguai entrou na mira do Peñarol, inclusive o presidente do clube uruguai confirmou que conversou com o jogador e revelou que existe o desejo do próprio atleta um dia voltar ao futebol do seu país. Mesmo assim, Marcos Braz rebateu as críticas, segundo ele, dizer que o De La Cruz não deu certo é um erro. Ele lembrou que o meia chegou ao Flamengo com a aprovação da comissão técnica, tinha histórico de Copa do Mundo, destaque do River Plate e foi importante nas conquistas de 2024. Ou seja, na visão do ex-dirigente, do Marcos Braz, o problema não está na contratação, mas é aí que está. Ele só fala isso porque também ele foi um dos responsáveis por contratar o De La Cruz. Não que o De La Cruz seja ruim. Quando ele chegou ao Flamengo, foi detectado que ele tem um problema no joelho muito grave que possibilita ele ter um ritmo constante de jogos. E sabia disso. Enfim, mas o Marcos Braz também voltou ao passado e fez uma declaração fortíssima sobre a eliminação do Flamengo. No Mundial de Clubes de 2023, ele afirmou que o árbitro romeno foi, abre aspas, ladrão e vagabundo, fecha aspas. Segundo Braz, o juiz teria ido ao torneio para prejudicar o Flamengo. Uma fala extremamente pesada do ex-dirigente do Flamengo, que certamente vai repercutir bastante. Independentemente da opinião de cada torcedor sobre o episódio, o fato é que aquela eliminação continua sendo uma das maiores frustrações da história recente do clube. E aqui, sinceramente, falar que o juiz foi para o Mundial apenas para sacanear o Flamengo, eu não acredito nisso. Por qual motivo queria prejudicar o Flamengo? Na verdade, para mim, o futebol como um todo, e isso ficou muito nítido na Copa do Mundo, que os árbitros são ruins demais. O nível tanto de jogadores quanto dos árbitros caíram drasticamente. E por isso, que eu falo que não foi a intenção do árbitro sacanear o Flamengo, é porque ele era ruim mesmo. Infelizmente tivemos uma noite muito com azar em ter esse árbitro como juiz da partida. Mas voltando a falar do Flamengo, a verdade é que o Flamengo entra nesses próximos dias vivendo talvez um dos momentos mais delicados da temporada. Na verdade é o mais delicado, porque dentro de campo o desempenho preocupa, fora dele também, e por isso que as cobranças aumentam e o ambiente no CT exige respostas rápidas. Mas agora eu quero saber da sua opinião, torcedor fanático do Mengão. Você acredita que o Flamengo vai conseguir reagir contra o Vitória e voltar a brigar forte pelo Brasileirão? Ou você só acha que mudanças mais profundas serão necessárias? Escreve sua opinião aqui embaixo e se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Na Flamengo e ative o sino de notificação, porque aqui você acompanha todas as notícias do Mengão com informação, análise e muita responsabilidade. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!